Ele morou uma semana no Complexo do Alemão. Eu vou conversar com o policial Beto Chaves. Quando é que você morou no Complexo Alemão? As operações aconteceram no finalzinho de novembro de 2010. Ah, sim, você morou depois? Depois. Eu participei das operações, né? Ah, você é policial? Civil. Sou policial civil no Rio de Janeiro e da divisão de roubos e furtos de automóveis. E aí a gente, enfim, a polícia toda se mobilizou, né? Naquele momento. Foi uma semana inteira de atuação policial ali, né? Todo mundo pôde, de certa forma, acompanhar isso pela televisão. E 10 dias depois a gente estava gravando. Agora, ô Beto, eu sei que você trouxe uma roupa pra mim. Trouxe. Cadê? Deixa eu ver. Uma gandola. Isso é o que a gente usa num outro projeto que a gente tem. Meu amigo Wagner Moura vai ficar com uma inveja. Abre, deixa eu ver. Tem que abrir, tem que abrir. Nossa, e cabe. Tá grande, né, Jô? Pelo que eu vi, tá grande. Tá grande um pouquinho, mais fácil apertado. Não, XXL. É que eu pareço menor do que eu sou, na realidade. XXL é... Isso é um outro projeto que a gente toca junto com a Afro-Reg, chamado Papo de Responsa. Vira de e a gente usa esse uniforme para estar nas universidades, nas escolas. Tá ótimo. Muito. E a gente usa brevês que são diferentes, né, Jô? Assim, tem a ver com cultura de paz, direitos humanos, mediação pacífica de conflitos. Por que passaram a usar... Vem aqui. Tanto nos uniformes americanos... Aqui eu estou vendo a mesma coisa. Isso aqui com velcro. Para trocar em que circunstâncias? Não. Já me explicaram, os americanos me explicaram o porquê. Agora eu não me lembro. No Iraque tinha alguma coisa a evitar a identificação de patente. Isso é mais fácil quando você quer tirar, né? Mas ao mesmo tempo serve sob uma lógica negativa também, né? Você tira assim? O seu nome, eu não identifico mais quem você é, né? Mas eu acho que na guerra do Iraque a intenção era exatamente essa. Sim, sem dúvida. Tirar para não haver a identificação. Obrigado, Alex. Isso é um carinho. Obrigado. Agora, me fala qual foi a intenção. Você continua morando lá? Não. A gente morou lá uma semana. Na verdade, foi uma equipe, né? Eu como apresentador, mas enfim, tinha editor, pessoal do som, cinegrafista. Tinha uma galera boa trabalhando, mas eram 7 no total. E qual era a intenção? Pois é, o Afro-Reg, essa é uma produção do Afro-Reg, a gente foi vinculado no Multishow, deve estar representando agora em abril. E a gente deve gravar a segunda temporada, maio e junho, pelo menos. Que aí, enfim, teve uma repercussão muito boa, né? E a gente morou lá essa semana, acho que um pouco buscando esse espírito do próprio Afro-Reg, que tem a ver com a lógica das coisas que não se mostra, né? A Afro-Reg tem muito isso. E a gente estava um pouco no buraco do que a imprensa não mostrou, né? Teve uma repercussão muito grande, mas a imprensa focou, de certa forma, muito na história das apreensões, das prisões, né? Da coisa da invasão. E a gente estava buscando o olhar do morador. Um dos desafios que a gente tinha era o protagonismo do morador, né? Agora, a gente tem 2 trechos aí. Eu vou logo mostrar para depois a gente entrar numa certa discussão ou argumentação. Aqui, vamos lá. Eu conheci ele pelo pé. Falaram pra mim que o corpo do meu filho era comida de porco lá atrás. A única mãe que conseguiu tirar o corpo para poder enterrar foi eu. A senhora viu outros corpos lá em cima? Vi. Eram 40. Tudo se acabaram lá em cima. Tudo se acabaram. A senhora viu o quê? Um corpo, mais, 2 corpos? Vi muito corpo tinha lá em cima, muito corpo. Ele tem 17 anos. O que ele faz da porta pra fora não me interessa. Você acha que não te interessa? Não, assim, em termos, porque eu não sabia, porque meu filho, ele tinha boca e não falava. Ele andava sozinho. Mas quando anda sozinho, eu acho que ele não tinha envolvimento. E mesmo se tivesse, ele tem apenas 17 anos. A obrigação do policial era prender, não era matar. Qual é o outro trecho? E se eu disser pra vocês que eu sou policial? Vamos meter o pé. Então é essa. Pra mim é normal. Normal. Você sabe se comunicar, você falou normal, você já contagiou. Se fosse todos assim... Eu vou contar outra coisa pra vocês, então. Eu tive nessas operações todas que aconteceram aqui no complexo. Trocando tiro. Normal. A gente não bate de frente com você. Se a gente bate, você sai correndo.
Se Aí bate, você ia furar a bala. vai falar que não, na hora do desespero você não trata negro. Ia Sai falar, da rua, porra, se sai. for é Entra pra traficante, casa, se filho tiver da puta. consumidor. Então nós estamos assumindo que todo policial na cabeça de vocês é violento e eu devo assumir. Então. Também nem todos. Então. A gente não conhece todos, a gente conhece aqueles Porque que... senão a gente vai continuar mantendo esse círculo vicioso. Muito bem. Agora, voltando ao círculo vicioso, qual é o percentual do tráfico que já se reinstalou lá? Assim, o cenário de pacificação, ele é um cenário que não pretende em nenhum momento acabar especificamente com o tráfico de drogas. É óbvio que quando você tem a polícia perto, o tráfico toma um baque muito grande. O cenário de pacificação no Rio de Janeiro, e é uma política de governo, do governador Sérgio Cabral, ele tem a intenção de certa forma, valorizar novamente aquele território e de acabar com as armas. Se a gente for pensar bem na questão das drogas, isso é um posicionamento que eu tenho muito forte, antes de ser um problema de segurança pública, ela é um problema de saúde pública. Ela só se torna um problema de segurança pública a partir da lógica das armas. E a gente tem armas chinesas, russas, alemãs, belgas, na mão de meninos e meninas. Então, em vez de drogas, vamos falar disso. Qual é o percentual de armamento pesado, vamos chamar assim, que já voltou para o complexo, para Vila Cruzeiro? Não voltou, não. Não voltou. A gente tem hoje a permanência do Exército lá. Né? Estão sendo formados dentro da Polícia Militar, que é quem faz a pacificação nas favelas do Rio, nas comunidades do Rio. Estão sendo formados ainda, porque não havia tempo hábil. A geografia do Complexo Alemão engloba 5 bairros. Né? São uma enormidade de pessoas que moram ali. Então, hoje, o Exército está presente lá. Então, eu acredito, assim, negar a presença de droga seria uma demagogia, uma hipocrisia, porque a gente tem droga, sei lá, eu tive em Israel, eu tive na França, eu tive na Colômbia, e a gente está em Ipanema ou aqui em São Paulo, você consegue droga, né? Então, como é que você não vai conseguir a droga no Complexo Alemão? Não, sei não. Né? Mas a lógica da arma hoje ela não existe, João. Não existe mesmo? Não. Nas favelas na pacificadas, não. Bom, na Rocinha já não é um ambiente em que a gente possa dizer que é um ambiente pacificado. Certamente lá ainda há muitas armas. E quais são, percentualmente, qual é o percentual de pacificação, de falta de armamento pesado que existe nas favelas do Rio como um todo? Infelizmente, João, a gente tem... o Rio é sui generis nesse aspecto, né? A gente tem um fuzil russo que chega a 40, 50 mil reais, que chega na mão de um menino desse. É um fuzil belga que passa nas nossas... Nós temos 15 mil quilômetros de fronteira seca, 7 mil quilômetros de fronteira marítima. Atravessa milhares de quilômetros de rodovia até chegar numa favela na mão de um menino de 17, 18 anos. Então, a gente ainda tem muita arma no Rio de Janeiro. Eu não sei te precisar, porque isso é um número que a gente não imagina. Não, mas claro. na Rocinha, se você vê, quando invadiram um hotel intercontinental, você vai lembrar dessa cena? Lembro, eles claro. atravessando do Vidigal para a Rocinha, a quantidade de armas que estavam na mão daqueles meninos. Armas de guerra, né? Aliás, a primeira medida que se tomou foi tomada depois da exibição desses vídeos do pessoal invadindo o hotel. Não, as medidas vêm sendo... Eu acho que as medidas vêm sendo tomadas até mais tempo. Teve uma imagem tão negativa muito, do ponto de vista internacional, né, que resolveram tomar alguma medida. Eu acho que é uma coisa, enfim, que, por enquanto, eu acho muito difícil se encontrar uma solução a longo prazo, a não ser a legalização das drogas. Eu acho que eu não vejo por que não. Se cigarro é legal, o álcool é legal, e o dinheiro que a legalização traria como benefício para a sociedade, para a população, em termos de imposto, etc., seria tão grande, e quem quisesse matar, o suicida sempre existirá, não é? Agora, você incrementar o tráfico através dessa proibição, e que a pessoa não sabe nem o que está se aplicando ou tomando, eu não entendo por que não há uma descriminalização, não só da maconha, de tudo. Se ele quer tomar veneno de rato, é problema dele, né? Qual é
aí é difícil, porque você é policial, quer dizer, você tem que se manifestar dentro das leis vigentes. Mas você, como cidadão, seria contra a legalização das drogas? Eu sou contra nesse momento. Eu acho que a gente ainda discute de forma muito incipiente a questão da droga. A gente tem problema de produção. A minha especialização acadêmica é tráfico internacional de armas e drogas. Então, eu estudo isso de maneira acadêmica, né? Então, assim, a gente tem um problema de produção, de distribuição. A gente tem um problema... eu acho que a gente, antes de falar de liberar, de descriminalizar, sem querer parecer clichê e tudo, acho que no nosso país a gente precisa discutir mais seriamente o que não levaria a isso. Então, a gente tem que liberar a educação séria no nosso país, acho que a gente tem que liberar uma saúde decente no nosso país, antes de discutir essa questão. É óbvio que a discussão, para mim, é sempre fundamental, para criar entendimento. Mas eu não acredito que hoje a gente tenha... e aí eu lamento também pensar dessa forma, de certa maneira, que a gente tenha maturidade para entender o tema droga. Eu tive recentemente numa discussão, num grande debate sobre legalização, descriminalização dessas histórias, e o debate era enorme, mas só tinha gente que queria liberar. E eu fui lá para mudar de opinião, mas o debate era todo mundo a favor. Eu falei, como é que a gente bota um debate para discutir o tema se só tem uma corrente? Então, assim, ainda não está, eu acho, no nível de maturidade que seja interessante para a gente falar. Eu acho que tem que discutir, tem que falar abertamente. E não é porque sou policial, não, eu falo como cidadão. Ali naquela posição com aquela mãe, eu estava como cidadão ali, né? Muito embora eu dissesse para todos eles que eu era policial no final das entrevistas, mas eu estava como cidadão ali, querendo mostrar uma outra história, né? Mas você viu o que eu acho terrível? É que a imagem que as crianças têm, que aqueles meninos com quem estava falando, têm da polícia. Extremamente negativo. Quando você diz, não, e se eu disser que eu sou policial? Tudo bem, legal. Mas não passa na cabeça deles que uma pessoa como você, uma pessoa totalmente decente, possa ser policial. Isso é uma coisa terrível, quer dizer, as pessoas se esquecem do lado de proteção que a polícia tem que dar, né? E, de certa forma, isso ainda é reforçado por esses embates com os criminosos que também vão para matar, né? Então, eu acho que é um problema complicadíssimo. Eu li o livro do Laurentino, né, o 1808, comprei agora o 1822, tem uma explicação histórica também para isso, né? Quando Dom João chega aqui, ele cria a polícia para se proteger, né? Na ditadura militar, a polícia é utilizada para proteger o poder existente. Evidente. E aí com toda a lógica de tortura, de sumiço, daquela história toda. A partir da Constituição dizem o seguinte, olha, não pode mais meter o pé na porta das pessoas, não podem mais torturar as pessoas, tem que investigar, tem que ter um mandado, mas isso tem 22 anos. Né? Isso tem uma lógica histórica muito perversa, né, por trás disso. Atribuir ao início da tortura ao período da ditadura militar... Ela vem bem antes. Realmente. É só um posicionamento, ela vem bem antes. Ela vem bem antes. Eu me lembro de estar com a Marina Silva, com a senadora, enfim, candidata à presidência. A gente esteve com ela lá no núcleo da Afro-Reg em Vigário Geral. E foi uma alegria muito grande. Ao final, a gente falou sobre educação e falou que o nosso trabalho ele é muito menos de aproximar a polícia da sociedade ou a sociedade da polícia, e muito mais de aproximar as pessoas das pessoas. E aí ela faz um agradecimento em cima daquilo, ressaltando que quem dera todos os policiais pudessem ser dessa forma, né? Quer dizer, eu acho que a relação humana é que tem que se estabelecer. Eu sou muito menos um policial e muito mais eu mesmo. Você é um entrevistador, um ator, um comediante, um intérprete, enfim. Mas isso é muito menos. Você é muito mais do que... Você, Jô Soares, é muito mais. E as pessoas só veem o estereótipo. Agora, eu quero só para fechar aquele argumento do negócio da legalização, lembrar que nos Estados Unidos, durante o período da proibição, a máfia se fortaleceu. Né? Acho que a gente tem que discutir, Jô, porque eu fico pensando, o que esses meninos que hoje estão ali, eles vão fazer? Eles vão pegar a carteira azul do Ministério do Trabalho, vão procurar um emprego? Você vê, para um menino desse pegar uma pistola chinesa e atirar em mim, com 17, 16 anos, e eles fazem isso, né? E eu, por consequência, acabo retrucando essa história, complementando e perpetuando esse ciclo vicioso. Falhou educação, falhou saúde, falhou trabalho e renda, falhou saneamento, falhou habitação, falhou transporte, falhou família, falhou religião. Eles mandam a polícia resolver esse tipo de problema.
assistência social, esporte, cultura, lazer. Enquanto as armas forem instrumentos para a solução desse tipo de problema, nós não vamos resolver o nosso problema. Eu conversei aqui com o policial, com o ser humano, Beto Chaves, que está fazendo um trabalho muito bonito. Espero que você nunca perca essa sua esperança nesse seu empenho. O Ari estava falando de acreditar, né? De sonhar. Eu acho que o que a gente faz é todo dia sonhar um pouco mais. É um pouco isso. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.